Boa noite, meus amigos, paz do Senhor. É com muita honra que a gente apresenta mais um Maquir Podcast. Eu quero agradecer de imediato todo o povo que olhou o primeiro episódio, tava top demais, né? E eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito desse. Quero agradecer os nossos apoiadores, Prensadão do Urso, Carioca Cel, Edifique Predial e Granado Corretores de Imóveis. São apoiadores que acreditaram e acreditam nesse projeto que Deus nos deu e estão nos apoiando aí nessa jornada aí que é levar a palavra do Senhor aos quatro cantos desse país e, por que não, desse mundo também. Hoje a gente vai ter uma participação muito especial. É um amigo, é um homem de Deus, é um profeta. Já faz um bom tempo que a gente se conhece e eu não podia deixar de fazer esse podcast com ele, porque eu conheço a história e sei que muita gente tem que conhecer isso também. Hoje está aqui o Douglas, o nosso amigão, cara. Obrigado, Douglas. Obrigado, mano. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter se disponibilizado aí nesse tempo aí que eu sei que tu é da correria. Graças a Deus. E obrigado, mano. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Eu já de cara, quando tudo se formou assim, eu disse, cara, se tem um cara que não pode faltar lá, é o Douglas. Bem, mano, Deus te abençoe. Como é que tu tá? Bem, graças a Deus. Caminhando, como sempre. Amém. Deus dando graça e prosseguindo, né? Amém. A gente não pode parar. Dias difíceis, dias mais a menos. Sim. Mas o que importa é a promessa, né? E um dia a gente chega lá. Amém. Douglas é um cara que ele não tinha antes muito paradeiro, né, Douglas? Antes eu tava falando com ele, né? Às vezes eu queria falar com o Douglas e o Douglas dizer, mano, onde é que tu tá? Eu tô em São Paulo, eu tô em Paraguai, eu tô aqui, eu tô ali. Mas tudo num propósito, né, mano? Isso aí que sempre me chamou a atenção. Como foi, assim, Douglas, essa... entender isso, assim, de cara, assim, o ouvir, o se mover. Como é que foi isso aí de cara, assim? Assustou? Até os dias de hoje, na verdade, é um pouco complicado. Porque... trazendo pelo entendimento da palavra, muitas pessoas vão por uma linhagem, que tem que ser dessa forma, que leva a isso, que leva aquilo. E quando normalmente foge-se de um padrão, as pessoas ficam meio observando, meio atento. E querendo ou não, quando é novidade até pra gente, acaba gerando um certo receio de dar esse passo e tal. Sim. Mas tem algo lá dentro que queima mais forte, que te impulsiona, sabe? Te traz uma alegria, uma paz. E não se trata do fazer para agradar as pessoas ou não, para ser notado ou não. E quando você vê, você está num estado de paz tão grande e aquilo te traz uma alegria e te renova. Por mais que você faça, esteja indo, voltando, mas parece que quanto mais você está fazendo, mais está te renovando. E aí eu fui entendendo e tendo a sensibilidade para entender que por uma palavra que diz que seja o Espírito Santo de Deus, o árbitro, no seu coração, trazendo paz nas suas decisões. E ali eu vi, estava muito em paz. Eu falei, Deus está comigo. É incrível, né, que a paz, ela traz essa certeza, né? Com certeza. Principalmente para se mover, né? Glória a Deus por isso. E Douglas, a gente sabe, né, mano, que hoje onde Deus te colocou, onde Deus, né, tem te abençoado, onde tem te colocado, né? Eu sou prova viva disso, né, mano? Mas a tua história, assim, mano, ela é uma história muito, assim, de resistência, né, mano? De Deus agindo mesmo, né, cara? Eu queria que tu contasse pra gente, mano, assim, desde, assim, infância, toda essa função de paternidade, família, até chegar aonde chegou e até, cara, pum, encontrei Cristo. Que acho que, cara, cada vez que a gente escuta isso em relação a encontrar Cristo, cara, eu fico pensando, mano, cada vez que eu penso nisso, na hora, mano, eu fico pensando, mano,
em Paulo, mano. Cara, o impacto que aquele cara deve ter recebido deve ter sido algo assim, ó, sobrenatural, mano. Em todas as situações, né? Todas, mano. Porque pelo fato dele perseguir, e daqui a pouco ele tá anunciando, Sim. era mais loucura ainda. Não. Mano, e tipo assim, tu imagina a virada de chave, Douglas. Tu imagina a metanoia que não aconteceu em dias na vida daquele cara. E assim, a palavra não diz, né? Mas tu imagina o que o cara não recebeu de informação, cego e sendo ministrado Espírito Santo. Todo aquele contexto ali porque era um conhecedor, querendo ou não, né, da palavra, da lei, mas sendo ministrado de um outro jeito. Porque, cara, ele era nítido, né? Ele era um cara que nem você falou, né? Ele perseguia, né? Automaticamente existiam enraizado coisas, né, malignas junto nessa caminhada toda. E aí do dia pra noite, mano, o cara, se tu olhar mesmo 1 Coríntios capítulo 13, escrever aquilo ali, mano. Não, mano, o cara tem que receber a metanoia, mano. Conta pra nós, Douglas. Conta pra nós como é que foi essa metanoia do Douglas. Olha, trazendo assim, desde a época de infância, a criação, acredito, né? Como todo mundo acredita, que independente de situação, provisão, recurso, meus pais deram o melhor, né? Sim. Diante do que eles tinham e as situações que cada um passava. Sim. Até porque também vem uma carga geracional daquilo que eles tiveram, também não tiveram muito, né? Os tempos eram outros, era mais severo também. Mas de tudo assim, pelo fato da necessidade que eles passaram, eles tentaram trazer o suprir de coisas para demonstrar um afeto, sabe? Mas a ausência, a comunhão não tinha. E a comunhão era mais por desacertos, mais por brigas mesmo. E foi gerando algo, parecia que é um sentimento de rejeição. E parecia que tudo que fazia levava a lugar algum, não levava a lugar algum. E passando o tempo, crescendo, né, chegando à adolescência ali, a pré-adolescência, 9, 10 anos, e aí o mundo começou a apresentar coisas. E eu achei tudo interessante pelo fato dos meus irmãos pararem de estudar para trabalhar. E eu achava uma coisa normal. Quantos irmãos, Douglas? Somos em 4 comigo. Né? Hoje meu pai tem mais duas meninas, nenhum outro relacionamento. Isso aqui em Santa Catarina? Em Joinville. Tem duas irmãs. E do mesmo casamento, meu pai e minha mãe ali, a gente é em 4. Eu era o mais novo, depois veio o sucessor. E dentro disso, o mundo começou a apresentar situações e eu fui achando tudo interessante. E à medida que envolvia assim, um trabalho, antigamente o povo trazia isso como responsabilidade. E você estava trabalhando, tinha tipo uma carta branca para ir fazendo tudo, sabe? Não, ele está trabalhando, né? E eu comecei a me sentir importante, porque eu ganhava um dinheirinho e fazia as coisas e as pessoas, de certa forma, meio que notavam. E não que eu quisesse ser notado, mas parecia que tudo que eu fazia dentro do meu lar, do seio familiar, era tanto faz, tanto fez. E eu gostei dessa sensação de ser acolhido. E principalmente quando veio as bandejas das coisas erradas. E com 10 anos de idade, veio o que não deveria. E eu comecei a me envolver com drogas, né, muito cedo, bebida. Com 10 anos de idade, já estava no meio ali, mergulhado, até a cabeça, pescoço. E não que aquilo veio me trazer algum, vamos dizer assim, algum benefício. Na época, por ser cabeça fraca, eu achava que se eu tivesse o dinheiro, condição ou estar rodeado de amigos, talvez eu teria uma aceitação e uma aprovação por onde eu andasse. Mas essa aprovação hoje eu entendo que é um estado de espírito, né? Que não se trata de coisas, Sim. é o estar. E se você está com ele, você não precisa de nada. E aí o que ele te acrescentar, e aí sim é bênção, porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. É isso aí. E aquilo que a gente vai buscando só dá dor, pode prestar atenção. É verdade. A gente vai com a força do braço, estrupia, se quebra, chora. Mas por que não dá certo? Porque é a força do braço. Isso aí. Então a gente tem que descansar nele para que ele venha mover. E eu não entendia. E uma coisa muito simples, que é uma chave para virar o entendimento de quem quer que seja dentro do Evangelho.
E eu faço prova com quem quer que seja. Porque quando a gente não entende, a gente vai fazendo do jeito que acha que sabe. Né? E não que exista uma forma correta. Deus trabalha como quer em cada um. Né? Tudo em cada um ele vai agir de uma forma. Você é pai, você tem os teus filhos, Sim. mas você ama todos iguais, né? Uhum. Mas trata cada um com a sua particularidade. Porque você conhece o que gosta, o Sim, que não gosta. sim. E assim é Deus conosco. Aonde que eu ia em igrejas, as pessoas falavam para mim, vai para a igreja, que você precisa de Deus, vai mudar a sua vida. E até uns 15, aos 17 anos, parecia ainda ter uma sensação sei lá, de alegria, sabe? Tipo um refrigério, uma válvula de escape, o que eu fazia. E foi passando o tempo, fui entendendo que eu estava cavando cada vez mais a minha cova. Aí eu percebi, eu já estava num vício frenético, eu não queria aquilo para mim, só queria ter uma vida normal, tinha um sonho de ser pai de família, sabe? Trabalhar, voltar para minha casa. Mas você estava viciado do que, Douglas? Crack. Eu comecei com 10 anos já 10 no crack. anos. Crack. Isso e aqui em Santa Catarina? São Paulo. São Paulo. E muita bebida, muita bebida. E aí foi misturando, porque... Mas nisso porque você já estava longe de família? Não, porque a família tava junto, mas era ausente. Entendi. Convivia na mesma casa, sabe? Aham. Aí minha mãe chegava 11 horas, meia-noite, saía cedo, voltava só esse horário. Depois da separação do meu pai, né, que eles se separaram, ela mudou muito como pessoa, passou a beber muito, sabe? Tudo isso foi refletindo, a culpa não é dela, mas foi tudo refletindo. E a minha avó materna e tanto a paterna, elas eram muito cheias de Deus. E tudo isso hoje eu entendo que é o reflexo de um lar sem Deus. Porque se tivesse uma base em Cristo, pode ter certeza que Cara, isso não aconteceria. Agora tu falando isso, né, cara? Hoje eu pensei muito forte nisso, né? Veio uma outra situação lá e, enfim, de um outro pessoal. Como o diabo, ele trabalha pra não só arrebentar um casamento no meio, né? Porque a ideia das pessoas que tá sendo o casamento destruído ali é que, nossa, pensa só homem e mulher. Não deu certo. Não era pra ser, entendeu? Só que esquece, cara, que o fundamento da ideia de Satanás destruir aquele casamento é a geração embaixo. É os filhos. A aliança não vai perpetuar em geração. Cara, e assim, ó, as feridas que se movem em cima, porque a ideia, Douglas, a gente vai escutando, né? Tudo parte de um princípio de que lá atrás, família, né? Como as coisas se desestruturou dentro, né? Entra muito aquela função lá de Lucas 15, né? Da dracma perdida, né? A palavra diz que... E Jesus foi tão sábio naquela colocação, porque antes ele colocou assim, ó... ovelha perdida, algo que se perdeu fora. A dracma perdida se perdeu dentro. E o filho pródigo, um se perdeu dentro e outro se perdeu fora. Então, assim, é incrível, né, cara? Como Deus sempre mostra, né? Coisas que se perde de estrutura. E a base de tudo é tudo sobre família. Cara, uma família estabelecida numa base concreta, não tem como dar errado. Se desestruturou, mano, já era. Verdade. Como eu tava falando, desculpa, Douglas. Não, que isso. Enfim, daí nisso partiu até um ponto que começou a trazer o entendimento de que aquilo não era o que eu procurava. Que diante de todas as situações eu queria algo para me completar e aquilo não era a minha verdade, não era uma verdade que me preenchia. E aí eu comecei a achar muitas falhas naquela vida que a princípio lá atrás para mim um dia foi bom, de início, supostamente boa. Sim. E aí eu comecei a achar muitas falhas e eu vi que aquilo não era uma verdade, não preenchia, trazia mais vazio. E é onde que eu tentei me matar algumas vezes, né? Tentei me matar. Mas com que idade, Douglas? A primeira foi cedo, com 13, depois com 15, 17, 19. Depois vieram para me matar, não deu certo, falhou a arma. E foi caminhando só ladeira abaixo, sabe? E eu lembro que chegava muitas pessoas de Deus e falava para mim a respeito de propósito, promessa de Deus. Eu achava que a vocação de Deus para uma vida era basicamente a gente estar dentro de uma igreja.
Tem uma palavra em Mateus 13:19 que diz que ouvindo alguém o evangelho do reino e não havendo entendimento, vem Satanás o maligno e rouba-lhe a semente do conhecimento. Quantas vezes eu desesperado, só Deus sabia o que estava passando na minha mente e no meu coração, eu não queria mais aquela vida para mim, eu não queria ser um motivo de discórdia dentro da minha casa, eu não queria trazer infelicidade para os meus pais nem para minha família, mas gritava a vontade de usar droga, de estar fazendo o que não deveria, eu sabia que aquilo era totalmente errado. E eu ia para alguma igreja. Vai lá que o cara ora, que vai expulsar o que tem, o que não tem, e tal e coisa e tal. E eu ia atrás daquilo. Eu chegava lá e oraram, e fizeram de tudo, ungiram, e não adiantou muita coisa. E eu comecei a achar que eu era o sem vergonha da história, ó, o vilão da novela. Que, é safadeza minha, porque se eu quero mudar, eu tenho que mudar. E eu comecei a ouvir algumas coisas nesse sentido. Parte da pessoa, tem que querer e tal. E o querer não é poder. Inclusive dentro de casa, né? Principalmente dentro de casa. O querer não é poder. Aí a primeira coisa que eles atrelam à mudança, seja quem for, a sociedade, família, é o quê? Tem que arrumar um trabalho. Você tem que arrumar um trabalho. É a pior coisa, porque se a mente está vazia, maquinando mal, você pega um dinheiro, é o estopim. Primeiro cura. Não adianta. Aí a mesma coisa com uma casa cheia de vazamento na hidráulica e você querer revestir de porcelanato mais caro, mais bonito. É só o exterior. Tem que ir no foco do problema ali, solucionar. E aí eu sei que os tempos foi passando, as coisas foi piorando e chegou a um ponto de começar a polícia invadir a casa e quebrar tudo e cada vez escandalizando mais a família e tudo mais. E eu fui para Joinville. Eu falei, eu vou mudar de vida. Vou começar a trabalhar, vou recomeçar, que eu achei que era parte do trabalho. E aí eu fui para lá, estava trabalhando numa boa empresa, bastante cursos que me deram, sabe, investiram em mim. Mas chegou um dia que começou eu ficar inquieto, me perturbar. E eu falei, vou sair daqui. E eu saí dali, tinha um pessoal que tinha saído lá do presídio, e comecei a conversar, a mente vazia, e voltei pior do que eu estava. E aí se cumpre a palavra que diz que de tempos em tempos ele volta, né? E se encontra a casa vazia, limpa e arrumada, com ele traz mais 7. E o que você fazia, passa a fazer pior ainda. E literalmente, eu sou prova viva disso. Quantas vezes que eu fiz pela força do braço, e quando eu voltei, até o que eu zombava às vezes das pessoas no mundo, eu fazia 2, 3 vezes pior. Nossa. Então, a palavra de Deus é muito viva, né? Não é brincadeira. Às vezes as pessoas falam, isso naquele tempo. Não. Cuidado. A mesma palavra que nos abençoa hoje é a mesma que vai julgar cada um de nós. Quem tiver em falta no grande dia com a palavra, esse está pego, porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O resto é fichinha. E aí eu sei que, para encurtar, eu fui me envolvendo, comecei a ganhar um certo status, e eu nunca quis isso. Eu só queria... Sou dentro do crime. Eu ganhei um certo status, assim, e ganhando bastante provisão. E eu comecei a gostar da coisa. E só que ao mesmo tempo aquilo começou a me roubar a paz. Eu tinha uma mania de perseguição, acreditava que onde eu ia tinha alguém me olhando e que iam me pegar e iam me matar. E eu comecei a ficar perturbado de verdade. E um uso frenético de drogas. Tava muito magro, tava com 55 quilos. Tá? Tava feio. E nisso, eu lembro que uma madrugada, eu tava saindo pra ir num lugar lá, pra ficar à noite lá no erro. E nisso parou uma senhorinha. Eu lembro até hoje. Aí falou assim, meu filho, sabe onde fica a rua tal? Endereço tal, número tal. Eu falei, é essa rua aqui. Aí o número eu comecei a olhar e tava bem de frente. Eu falei, mas o que a senhora tá procurando? Ela falou, eu procuro uma igreja. Aí eu falei, não, aqui não tem igreja. Eu moro aqui há muitos anos e aqui não tem igreja. Ela falou, tem. Meu Jesus mandou eu vir aqui. E Jesus não se engana. Aí eu comecei a tirar sarro. Eu falei, se enganou dessa vez e tal. E aí ela pegou e falou, então tá bom. E saiu. Daqui a pouco ela deu meio que um acelerado com tudo na rua de terra e voltou. Aí eu pensei, é polícia paisana. Eu já fiquei apavorado. Não consegui correr, fazer nada. Aí a senhorinha parou, abriu o vidro, deu um sorrisão e falou assim, eu vou embora. Mas eu não vou sem antes te falar o que meu Jesus mandou te dizer. E ele manda te dizer que a paciência dele é como um cálice. Vai enchendo e vai enchendo, mas uma hora transborda. Ele vai tirar a mão da sua vida e vai parar de te dar livramento. E foi embora. Eu me desesperei. Eu falei, por que essa mulher falou isso pra mim? Aí, não, tem um porquê. Alguém contou alguma coisa e eu fiquei com aquilo encanado. Fui embora. Virei a madrugada lá, doidão dentro de casa, não saí pra lugar nenhum.
No outro dia cedo veio um rapaz que eu ia encontrar naquela madrugada e bateu na porta clareando o dia. Falou, por que que você não foi lá? Aí eu falei, uma mulher apareceu lá falando uns negócios. Eu falei, não. Aí ele falou, sorte sua que você não foi. Baixou até helicóptero lá e prenderam 26 pessoas. E ali, aquilo me deu um choque. Só que daí eu continuei na frenesia do uso. E quando eu fui perceber, eu tive um choque de realidade. Era 4h30 da manhã. Eu tava sujo, fedendo urina, há mais de 3 meses morando na rua. Tava comendo pão embolorado. Isso em São Paulo? Aqui em Joinville. Joinville. E eu não sei a situação que eu cheguei. Tipo, eu não consigo me recordar de forma alguma como que eu cheguei àquele ponto. Eu sei que eu tive um choque de realidade. Eu tava ali, fedendo e virando lixo. Caiu as escamas. Eu falei, meu Deus, que coisa louca. Eu comecei a chorar. Eu lembrei de quando meu pai era casado com a minha mãe. E eles vieram do Nordeste, sofrido. E eles falavam que não importando a idade que filho tivesse, filhos não passariam necessidade. E não porque eles poderiam me dar alguma coisa. Sim. Mas um pai e uma mãe não precisa ter rios de dinheiro, mas dar educação e dignidade. Sim. Isso eu tive. Sim. Aí eu comecei a chorar, fui cortando os bairros. Falei, vou ver meu pai uma última vez, depois eu caminho pra morte. E eu peguei e fui, quando eu cortei os bairros, quase clareando o dia, parou 3 carros. Desses 3 carros que parou, era um pessoal que queria me pegar. E desceu um cara do primeiro carro, ele tirou uma .40 e colocou na minha cabeça. O meu corpo fervia, esquentava. Eu sentia uma graça, uma virtude muito grande. E eu ouvia, não sei de onde que eu ouvia, mas vinha e eu ouvia muito claro. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O meu corpo arrepiava tudo, aquela arma falhou e a bala caiu no chão. A .40 é uma arma de uso exclusivo militar. Não tem relato que falha. Mas quando Deus põe a mão... Me explica uma coisa. Cara, mas isso era madrugada? Isso aí era... Tava clareando o dia. Eu tava indo depois do choque de realidade, que eu tava virando lixo. Eu vi a situação que eu tava. Eu já tava um bom tempo morando na rua e fedendo. E aí eu falei, eu vou ver meu pai uma última vez, porque eu tinha um pressentimento de morte. Quando eu me vi a minha realidade. Falei, daqui só resta a morte. E eu fui lá pra ver ele uma última vez. Mas eu não queria que ele me visse daquele jeito. Eu só queria ver ele e depois ia caminhar pra algum lugar, sei lá o que acontecer. E nessa trajetória parou esses carros. E era um pessoal que tinha me prometido. E na hora que vieram pra me matar, aconteceu isso. Aí eu pensei, uma vez... E esse corinho, tu já tinha ouvido ou foi a primeira vez que tu ouviu? Aí é que tá. Eu vou chegar na parte que você vai entender o porquê e o porquê da senhora. Amém. E aí eu fui, fiquei apavorado. Veio um rapaz do outro carro, tomou a arma da mão desse, me deu um chute no joelho, eu caí ajoelhado, ele engatilhou a arma novamente, colocou na minha cabeça, eu tava ajoelhado, ele forçava a arma na minha cabeça. Eu com o rosto virado para trás do joelho, eu pensei, uma vez é sorte, 2 não tem como. Na hora que ele veio para atirar, meu corpo ferveu, esquentou, quando eu vi eu tava de pé e ouvindo. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Quando eu vi, a arma falhou, eu tava de pé. Naquele momento eu jamais ia ficar de pé, eu ia me encolher todo. Claro. Quando eu vi eu tava de pé, a arma falhou, o homem tava apavorado, um olhando pro outro, um segurou o braço do outro, montaram nos carros e saíram fritando pneu. Não me bateram, não me jogaram no porta-mala, não fizeram nada comigo. Aí eu tive a certeza de que eu ia morrer. Falei, nossa, a próxima vez que me encontrarem vão me matar. E eu cortei os bairros, cheguei no bairro do meu pai e me escondi atrás de um orelhão, que ele morava no segundo andar. E eu fiquei ali só observando, eu sujo, fedendo. Eu não queria que ele me visse daquele jeito. Sim. Clareou o dia, a minha madrasta saiu lá fora. E ela viu, ela falou, Douglas, vem cá. Eu falei, vou nada. Ela falou, vem cá. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, antes de ontem tivemos uma ligação do necrotério e tinha um rapaz semelhante a você, idade, cicatriz, tatuagem, a gente foi lá para reconhecer. Só que quando chegou lá, o seu pai não conseguiu entrar. Aí clareou o dia, o legista falou, ou o senhor entra e reconhece, ou eu vou enterrar o seu filho como indigente. E disse que meu pai começou a chorar, igual criança pequena, de soluçar. Entrou, abriu o gavetão, ele deu um sorriso. E quando fechou, ele chorou mais ainda. Aí eu perguntei, falei, por que meu pai chorou vendo que não era eu? E ela me disse que quando ele entrou se culpando aonde que ele errou como pai para que minha vida chegasse àquele ponto. Mas quando abriu o gavetão, mesmo sem ele crer em Deus, ele viu que Deus deu uma segunda chance, né, para ele auxiliar o filho na mudança de vida. Porque ele ia embora, ele ia dormir, sabendo que no outro dia podia fazer algo pelo filho. E a outra família já não.
Nossa. E aí aquilo me deu um baque e daqui a pouco meu pai passou no corredor da casa. E eu vi ele magro, seco, pele e osso, pé e cabeça. E aí eu comecei a ver que meu pai já não comia e não dormia direito. E quando ele era vencido pelo cansaço e acabava apagando do sono, tinha ligação de porta de cadeia e de necrotério para ele ver cadáver. E qual que é o pai, qual que é a mãe que cria um filho para viver nessa situação? Nossa. Eu falei, antes de eu morrer, eu vou pôr um sorriso no rosto do meu pai. Nem que seja a última coisa que eu faça em vida. E eu lembrava de um tio meu que era muito doido. A maioria dos doidos, incluindo eu, que era antigamente, que se achava doido, eu tive um tio que era muito doido de verdade. E um dia apareceu esse tio falando, Jesus mudou a minha vida. Aí ele falava, ele morava bem dentro da igreja, ele falava, mas não é igreja, é Jesus. Se Jesus transformar a sua vida, você vai ver. É muito bom e não sei o quê. Eu ficava, que cara louco. Bem dizer, ele mora lá na igreja e tá falando contra esse negócio, mas não é, ele tá falando a verdade, que é Jesus que transforma, Claro. não é a denominação. Claro. E aí eu não entendia nada, eu falei, aquele homem doido, e ficava vindo o tio doido. Ele era doido por Cristo, e ele tava apontando o caminho o tempo todo. Não é coisa, não se apegue em nada, se apegue naquele que muda a vida. Sim. E aí eu falei, eu vou para uma clínica evangélica. Só que eu já passei por presídio, eu passei por várias clínicas, só que clínica não liberta ninguém. Não desmerecendo o serviço de ninguém, o apoio. Quem liberta é Jesus. Uhum. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do resto é um aparato, é uma estrutura para te auxiliar para vencer aqueles períodos mais difíceis. Isso aí. E a pessoa se apega em Jesus, né? Abaixo de uma ajuda, de uma cobertura para chegar. E as pessoas fazem exatamente o contrário, mano. Sim. Se apegam nas ferramentas e não se apegam naquilo que vai fazer. Quando não se esconde na cozinha, né? É incrível, mano. Porque parece que o se apegar nas ferramentas, é muito mais fácil, e realmente é mais fácil. Com certeza. Do Porque que tem resultado imediato. imediato, entendeu? E, cara, tu acabou de falar uma verdade de todo que tem um problema com drogadição. E nisso, eu fui para essa clínica não para ser evangélico, porque Deus não chama ninguém de evangélico. Né? A Bíblia ela vai falar sobre cristão, filhos e discípulos. É a forma que Deus relata, né? Os filhos dele, amado. E eu fui para uma clínica para ter um tempo livre, ninguém querer me matar e eu poder ler na Bíblia o que Deus queria de mim. Porque eu comecei a prestar atenção, eu tinha ido num monte de igreja ao longo da minha vida. E sempre ouvia a palavra falava comigo. Parecia que contaram minha vida para o pastor que estava pregando, né? Só que aquela palavra está escrita há mais de 2000 anos, então não falaram nada para ele. E eu ficava ali e falei, meu Deus, mas como pode? E no final o louvor e as orações parecia que era específico para mim. Eu falei, não pode ser, né? Esses caras tudo doido. Mas só que não mudava a minha vida. Aí entrava a semana e piorava e minha vida virava uma bola de fogo. E eu não entendia por quê. Aí... Quando eu estava dentro da clínica, eu lia a Bíblia e não entendia nada. Eis que voloeis, que digo eis, porque fazei-vos. Né? Mas Almeida. E aí, o povo fala assim, porque a tradicional, a versão Almeida, nada contra, né? Sim. Mas assim, as tradicionais são mais fiéis, o que foge disso, o homem diluiu, não sei o quê. A Bíblia ela diz o quê? Para haver o entendimento. O povo perece por falta de entendimento. Então, se no meu entendimento, Douglas, eu tenho 6ª série, né? Não estou fazendo apologia para não estudar. Sim. Que estudem, mas não deixe a intelectualidade tomar o lugar do Espírito Santo. Não se baseia no próprio entendimento. Aonde que estava lá e lia, não entendia nada. Quando, de repente, chegou um rapaz, bem de uso e costume, religiosão, e me deu uma Bíblia Nova Tradução. Ele foi lá no meio do nada, onde que eu estava, e falou assim, Deus mandou vir aqui te trazer essa Bíblia. E virou as costas e foi embora. Um solzão rachando, o homem com o terno, suando frio, foi embora. Eu pensei, que povo doido, né? Aí eu peguei a Bíblia e abri. Só que quando eu abri, antes de eu abrir, o povo estava lá dentro, os meninos estavam falando sobre o Velho Testamento, que era o melhor sacrifício para a melhor colheita. Não podia ser novilho, cego, manco, nem aleijado. Tinha que ser puro, de 1 ano, sem mácula. Eu não entendia o que significava. Quando eu abri aquela Bíblia, eu li Romanos 12, 1 e 2, que diz, não se conforme como vivem as pessoas deste mundo, mas apresente seu corpo como sacrifício vivo. Só isso. Isso foi a base para a mudança na minha vida. Porque uma coisa eu entendi. A gente, mas a pessoa tem que querer mudar. Não, querer não é poder, mas se a pessoa realmente tiver o desejo,
Pode ter certeza que aquele desejo é como uma chama, ela queima. Pode vir os dias ruins, né, as tempestades, mas o desejo ele permanece. A pessoa ela vai lutar por aquele ideal. Sim. Então basta saber um ponto de partida. E eu estava decidido a esse ponto de partida. Por algum lugar começa, tem que começar. E eu peguei e fui. E quando eu li isso, eu vi que é para apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Isso no Velho Testamento. Deus não aceitava novilho cego, manco nem aleijado. Então eu parei e prestei atenção que eu estava sendo o pior sacrifício. Se o meu corpo é o sacrifício, eu estava cego, manco e aleijado na presença do Senhor, querendo uma mudança de vida, uma liberdade, queria ser abençoado, queria que minha família fosse abençoada e que meus recursos viessem fluir. Não ia fluir nada, porque eu era o pior sacrifício. Aí a partir do entendimento fez a diferença. Caiu a escama do olho. E aí eu comecei a ver que eu era pobre, cego e nu. E aí eu comecei a folhear aquela Bíblia, não entendia nada, eu queria devorar ela em poucos minutos, sabe? Queria entender mais. Eu comecei a chorar, eu me senti um lixo de ser humano. Não porque alguém estava vendo alguma coisa, mas eu me senti um lixo de verdade, comigo mesmo. Eu falei, não, eu preciso mudar, eu não posso viver assim, eu não fui criado para isso. E aí eu abri aleatório e caí em 1 João, que diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, né, tem um advogado que intercede diante do Pai por vocês, mas se vocês confessarem verdadeiramente os seus pecados e se arrependerem, eu serei fiel e justo para perdoá-los, lançar no mar do esquecimento, né, e te purificar de toda iniquidade, fazer nova todas as coisas na sua vida. E aí eu comecei a falar para Jesus, eu falei, não é para o homem, é Jesus. Aí eu comecei a falar, como eu tô falando com você, Jesus, me perdoa, eu não quero ser drogado, eu não quero ser alcoólatra, eu não quero ser mentiroso, eu não quero passar ninguém para trás, eu quero ser íntegro, tratar o próximo como a mim mesmo, fazer exatamente aquilo que eu gostaria de receber, me ajuda a melhorar, remove toda mentira. E comecei a falar de coração. E eu senti uma presença tremenda, como que no dia que falhou a arma. E aí aquilo me deu uma alegria e eu lembrei do monte que eu tinha ido visitar, o Cabana, onde a gente se conheceu. Sim. E aí eu fui folheando Bíblia, nossa, aquela chama queimando. E perto de subir a escadaria, eu li uma palavra que diz que toda caça de demônio é quebrada com jejum e oração. E eu ficava vários dias utilizando droga, sem comer, sem beber, tudo sujo, largado. E eu falei para Deus. Fedendo a urina. E fedendo. E eu falei para Jesus, falei, olha Jesus, se a sua palavra é viva, eu tô pedindo pro Senhor diante da tua palavra. Se é quebrado toda a caça de demônio com jejum e oração, eu vou ficar 3 dias sem comer e sem beber uma gota d'água. Mas se tem demônio na minha vida, que ele vai ter que pegar toda a muamba, essa foi as minhas palavras, ele vai ter que pegar toda a muamba dele e vai ter que sumir da minha vida. Por favor, me liberta, eu não aguento mais esse vício maldito. Me dá a condição de pôr um sorriso no rosto do meu pai, nem que seja a última coisa que eu faça em vida. Devolve a minha dignidade. E aí eu subi e fiquei os 3 dias sem comer e sem beber. No 4º dia de manhã, subiu um homem muito simples, ele olhou pra mim e deu um sorriso. Ele abriu um pano branco assim, igual quando cai na igreja, sabe? Ele falou assim, o irmão crê que isso aqui é um manto sagrado? Eu falei, eu creio. Ele falou, pois é, há 3 dias atrás o irmão subiu essa escadaria, não tinha ninguém do lado do irmão. Mas Jesus estava e ouviu quando você falou com a sua boca que você não aguenta mais esse vício maldito. Jesus hoje te liberta, devolve a sua dignidade e dá a condição de você pôr o sorriso no rosto do seu pai como você pediu. Nossa. E ali ele me cobriu com aquele manto e ungiu minha testa e parecia que eu estava pairando em cima vendo lá embaixo. Na hora, a única coisa que me passou na minha cabeça, eu falei, que loucura. Eu acho que quando para de usar droga, que vem um sintoma, tô doido. E aí eu voltei pra clínica, porque eu saí por um propósito só. E aí quando eu voltei pra clínica, tinha um homem lá. E esse homem tava lá, sorrindo e falando, e mandou pegar as coisas. E fomos, eu falei, o que foi? E ele falou, vamos lá pra uma casa e tal. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, briguei com a minha mulher, mobiliei uma casa e tá toda mobiliada. Só que quando eu fui dormir com as minhas filhas, o Espírito Santo de Deus me inquietou. Mandou eu voltar pro meu lar, pra minha família. Mas antes de eu voltar pro meu lar, pra minha família, Deus mandou vir aqui trazer a chave da sua casa. Ele tá te tirando da rua pela porta da frente da sua casa. A casa tinha até PlayStation. Nossa, mano. Coisa mais linda. Um gramadão assim no fundo, Não é seringueira. É um pé de gabiroba. A copa muito bonita, toda cercadinha de alumínio, coisa mais linda, de madeira, toda novinha.
toda mobiliada. O cara só tirou a roupa dele e das filhas, tinha tudo que você pensasse, faca, garfo, comida na geladeira, tudo. Nossa. Aí as pessoas falam assim, não cai nada do céu. Então eu sou uma grande mentira, não sou liberto e vivo de heresia. E ninguém é liberto com o que ando pregando. Porque eu creio nesse evangelho, na simplicidade de Jesus que constrange e é poder de Deus para transformação. E Deus opera na simplicidade. E hoje o ruim é que as pessoas querem enfeitar o pavão. E o pavão é colorido, você não precisa pintar mais ele. Já tá, né? Aonde que eu comecei, Jesus permitiu, pela misericórdia, eu comecei a entender a simplicidade do evangelho. E porque eu achava que para ser um homem de Deus teria que ter toda aquela formalidade, a nomenclatura, o linguajar, os trejeitos. E as pessoas falavam para mim, deixa Deus te usar. Aí eu pensava, e como é que faz? Faz força? Né? Para mim era novidade. E eu não tinha quem. E graças a Deus, Deus permitiu de um dos meus pais na fé. Porque hoje eu tenho algumas senhoras que me acompanharam desde o começo. Né? E sou muito grato a Deus. E também a esse rapaz que apareceu lá na clínica. Eu lembro que tinha 40 e poucas pessoas e uma madrugada ele apareceu. É um profeta, homem de Deus. Conheço ele, a família dele. Na época eu não conhecia, nunca tinha visto. E ele apareceu todo desengonçado, bermudão, cabelão, todo esvoaçado. Aí ele levou umas doações e ele encontrou um rapaz na rua. E ele levou esse rapaz. Ele orou lá, chamou todo mundo, orou pelas doações. E tava saindo, ele falou assim, deixa eu orar por você, orou pelo rapaz que ele levou. E quando ele foi orar, ele começou a falar pro rapaz, ele falou, olha, aqui nas tuas costas tá queimando. E o cara começou a chorar. E ele todo doidão, o jeitão dele, ele falou, tá queimando aqui porque você mora num apartamento de frente e tal. E começou a narrar a vida do cara. E o cara chorava igual criança. Eu falei, que doideira. Eu falei, o cara de bermudão ali, e Deus usa um monte. E não pelo fato do ser usado, Sim. mas de Deus estar com ele. Uhum. E aí, que eu achava que teria que ter uma formalidade. E aí ele pegou e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, como é que faz, né? Pra Deus abençoar a nossa vida, assim, e ele levar pela linha que ele quer, não que os outros estão apresentando. Uhum. Aí ele falou assim, só vou te dizer uma coisa. Quando você vai na casa do seu pai, você não abre a geladeira? Você não mexe nas coisinhas lá? Você não senta no sofá, põe o pé lá no sofá? Eu falei, claro. Ele falou, por que você faz isso? Eu falei, porque é meu pai. Ele me deu liberdade. Ele falou, tá aí tua resposta. Com o seu pai você tem liberdade, seja você, não seja o que os outros querem. Tem um relacionamento. Verdade. E aquilo começou a queimar. Eu falei, meu Deus, é simples. E aí eu comecei a ser eu e falar com as minhas palavras. Cara, eu me converti. A primeira coisa que eu fiz, cara, foi ir em loja comprar terno, mano. Porque na ideia, mano, da gente, e a gente sempre, na realidade hoje que parou um pouco isso, né, Douglas? Hoje que eu digo, de 12, 13 anos pra cá, que mudou um pouco ainda tem bastante, mas mudou um pouco essa, né, daquele negócio, nossa, tu só é cristão. Esses dias eu escutei algo, o cara falou assim, nossa, não é só pessoas da nossa igreja que Deus usa. Eu consegui escutar isso hoje. E é incrível assim que, tipo, quando eu me converti, a primeira coisa, mano, que foi comprar terno. E inclusive eu tenho um guardado, que é o meu primeiro lá. Que é o titular. É o primeiro, assim, que eu guardei que é o surradinho, sabe? É um pretinho, daqueles quadrados mesmo, sabe? Do Didi Mocó. Cara, parecia... Mas ao mesmo tempo, sabe, mano? Quando foi passando o tempo, eu tive a mesma sensação que você, sabe? Lá atrás. Que eu tava tentando me colocar em algo que, na realidade, eu não tava me sentindo bem. E eu tava fazendo as coisas forçado, mano. E, cara, nem quando eu fui evangelizado, mano, eu não gostava que me forçasse a nada. Eu sempre respeitava, né? Inclusive tinha um pastor lá, o Cláudio Adão, que ele é um cara que, tipo, às vezes eu com droga na mão e ele vinha com a Bíblia e falava da palavra, eu dizia cara, sai daqui. Porque assim, ó, eu acho assim que todo mundo tem o seu momento,
entendeu? Claro que é óbvio que Deus vai levantar as pessoas para ministrar, para falar, mas eu não acredito naquela coisa goela abaixo, sabe? Aquela coisa forçada, aquela coisa, A sabe? própria Bíblia diz, né? Não é por força nem por É violência. isso aí. Então, tipo, quando eu percebi, mano, eu vi que eu tava fazendo algo forçado, não era eu, e a minha identidade tinha ido embora há horas. Então, quando eu caí em mim, disse, não, cara, eu tenho que ser eu tenho que ser eu. E eu, como eu tava sempre jogando bola, aquela coisa toda, eu comecei a partir de princípio em ter novas atitudes dentro daquilo que eu sempre estava mais inserido, que ela era a boleiragem na época, entendeu? Então eu comecei a ter atitudes diferentes em relação a quê? Pô, terminava o jogo, a ideia era o quê? Todo mundo beber, todo mundo churrascada e ficar até altas horas da noite. Eu comecei a ter atitudes diferentes. Terminava o jogo, ia pro vestiário, trocava de roupa. E aí, pessoal, Deus abençoe, pá, pá, pá. No início, nossa, Matando. meu Deus, cara, o Diogo agora não quer saber, o Diogo agora se casou com a Bíblia. Só que, cara, dentro do contexto, primeiro, eu tava fazendo algo que eu gostava, que era jogar, mas ao mesmo tempo eu tava sentindo o prazer de voltar pra minha casa. Que aquilo ali tava me trazendo mais prazer. Que não era aquela coisa superficial de estar junto com os caras pra fazer alegria pros caras. Porque no final da história, mano, é basicamente isso que tu faz. É um monte de gente na tua volta querendo te sugar e ao mesmo tempo querendo que tu esteja junto dentro daquele ciclo pra fazer muito mais a vontade deles do que a tua, Verdade. né? E é louco, mano, é louco, é bem é bem contramão, assim, mas infelizmente parece que isso se infiltra de um jeito, com uma religiosidade, dentro do próprio meio em que a gente vive. Porque, é que nem eu te falei, escutar hoje, nossa, mas não é só na nossa igreja que Deus usa. Caramba, mano. Mano, é umas coisas assim que foge, sabe? Parece que nós estamos, cara, em pleno século XXI, sabe? Vendo tantas coisas, cara, Deus se movendo, Deus. Porque hoje, querendo ou não, Douglas, a gente tem mais liberdade, Sim, né? muito mais. Né? Para falar, para abordar, né? Para falar de Jesus, para poder. Antes era uma coisa meio que parece que coloquial, assim, a gente tinha que criar todo um cenário para. Pra inserir a pessoa. Entendeu? Hoje não, hoje é mais. Então, assim, ao mesmo tempo parece que dificultam isso, cara. Porque, mano, cara, nesse exato momento, mano, tem lá o tatuado. Tem o cara que não é tatuado, mas ele, sei lá, mano. Vamos botar várias tribos diferentes. Mas que Deus levanta um, mano, pra dizer que, cara, é o Senhor e Salvador e pronto. Entendeu? Aconteceu contigo, aconteceu comigo, vai acontecer com todo mundo, mano. Em que der brecha, dizer assim, senhora, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Eu quero essa mudança. Eu quero, cara. E aí eu trabalho difícil, porque Deus é fato, cara. Jesus é fato, ele é especialista nisso. Ele vai chegar um momento em que ele vai botar um espelho de frente pra ti. E essa parte dói. Porque a gente gosta muito de ver os defeitos dos outros, mano. E os nossos é superficial. Quando ele mostra o profundo, mano, dói. Isso tem uma coisa muito simples, que se as pessoas se atentassem. Porque às vezes a intelectualidade leva as pessoas a estudar demais a Bíblia. Estuda tão profundo, que vai para aramaico, hebraico. Se você olha ali em 1 Timóteo, vai dizer que não dá ênfase à longa lista, né, de genealogia de antepassados, nem a fábulas judaicas, que isso dispersa na fé. Aonde que você olha hoje, o que é mais pregado? Ah, que no aramaico diz isso, no hebraico, porque no original e tudo mais. Aí você olha, que o povo dá mais ênfase àquilo que estão conseguindo trazer como bagagem de informação para vangloriar a intelectualidade, né?
ou o tanto que sabe, ou que deixa de saber, quanto que, na verdade, a mensagem do Cristo vivo, né, a transformação de Jesus, é deixado de lado. Romanos fala que, quanto à prática do ensino, eles detêm a verdade. Jeremias 2 vai dizer que eles não ensinam o beabá da lei. Ou seja, é tipo uma cartilha, uma coisa simples que todo mundo deveria saber para o início, né? O beabá, vai. Aham. E um cristão de verdade, um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, Jesus falou em João 15 que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, que toda rama que está nele, este produz frutos. E sem ele, nada podemos fazer. Aham. Então, se um homem e uma mulher de Deus, de verdade, que professa a fé em Cristo, caminha e se santifica, está ligado nessa videira, vai ter que produzir frutos, certo? E esses frutos não é uma cesta básica que você vai doar, não é uma visita, não é a evangelização, não é nada disso. É os frutos do Espírito, fruto do Espírito, que é a longanimidade, benignidade, mansidão, Sim. né? Que está lá em Gálatas 6. Então, a questão é o quê? Esse é um aferidor de um homem ou uma mulher de Deus. Não adianta eu ser um bom pregador, intelecto, culto, falar vários idiomas, saber no profundo do aramaico, mas ser um mau caráter com a minha esposa, Uhum. sabe? Ser um mau testemunho na sociedade. Sim. Por onde passar, deixar um rastro de discórdia, Aham. para as pessoas falar, pô, para ser crente igual esse cara, eu não quero não. Aham. Não que eu vá viver em função dos outros, mas quando vier apontar, é a mesma coisa que a Bíblia fala, que vão sentir vergonha de falar alguma coisa, porque vão saber que estão falando bobagem. Sim. Então vão ser prudentes até não falar, por mais que se levantem, mas chega uma hora que, opa, Aham. não é verdade? Claro. Então, as pessoas vão muito pelo oba-oba. Ah, esse aqui é conhecido. E tem uma outra grande preocupação, porque, vamos supor, você é o pastor de uma igreja local, eu sou de outra, e a gente tem um amigo em comum que tem mais igrejas, ou igreja, ou igrejas. Aí um amigo meu começou a entender da Bíblia e começou a pesquisar ali bastante e tal. Aí ele tem uma boa oratória. Daí eu vou lá e abro a oportunidade. Falo, meu amigo, vem aqui, prega aqui. Tal dia, Deus tá levantando, tá usando ele, tá pregando. Aí eu falo pra você, Diogo, abre a oportunidade pro meu amigo lá, porque o cara prega legal. Aí vai lá, mesma coisa. Daí a gente conversa com outro amigo e cria a oportunidade. E acontece muito desse péssimo hábito de dizer, todo mundo, que Deus tá levantando quando foi oportunidades que a gente criou. Não foi Deus. Porque é diferente. Jesus falou na palavra que ninguém pode exercer nada se isso não for dado por Cristo. E olha quanto escárnio que tem. Gente que começa, a própria Bíblia fala, não se apressa em impor as mãos precipitadamente, né, sobre alguém para separá-lo para a obra. Então, e é o que mais tem. Não, porque é pouco ceifeiro, usa de argumentos aí. Tem que vir. E tem gente que treina, mano, que parece que entra, parece que hoje a igreja virou, tipo, cargos. Que a gente vai subindo e chega no... No Master. É, e não existe na realidade isso, né, cara? Maior sirva. Isso aí. Ao contrário. A matemática desce. de Deus é totalmente o contrário. Ao contrário. Mano. Não queira ser. Não, é verdade, é verdade. E, mano, e me diz uma coisa. E depois de toda essa reconstrução, assim, de Deus fazendo a tua vida, como é que ficou a família? Como é que as coisas foram se ajeitando em relação à tua convivência novamente? Porque a gente sabe que também é um processo nisso, né, Douglas? E põe em processo. E eu sempre costumo dizer, né, pro pessoal que passa por isso, que tipo assim, a gente tem que aprender a começar a falar menos e ter mais atitudes, né? Porque o falar, a gente já foi campeão de fazer isso inúmeras vezes, né? De falar, e as coisas não condizer com o jeito que a gente está caminhando, entendeu? Como é que foi com você, assim? Você foi de cara, assim, você já foi inserido, já foi abraçado, ou teve uma resistência? Muita. Como é que foi? Muita resistência. Então, para chegar nesse ponto, deixa eu só abrir um parênteses aqui para finalizar ali o processo da conversão. Sim. Daí entra para isso que é o fio da meada. E aí você também vai entender o porquê do corinho e o porquê da senhorinha ali que parou com o carro. Aí fecha o contexto. E, na verdade, depois dessa casa ali que eu fui abençoado, né, um amigo da clínica pediu para acolher ele, eu acolhi ele.
A Bíblia diz para ser hospitaleiro, não posso dizer ser cristão não praticando princípios. E eu fui para essa casa, acolhi ele. E um dia eu arrumei um serviço para mim e para ele. Voltei tudo feliz para contar a novidade. Esse rapaz tinha sumido, tinha gente cobrando e já deduzi, né? Pegou dinheiro, pegou as coisas ali e sumiu. E eu fui. Veio muito forte para mim ir num lugar específico que eu nunca tinha entrado, num bairro em Itajaí. E eu fui, chegou lá de madrugada exatamente como eu tinha visto, em visão. Meu amigo estava de pé usando droga. E ali eu fiquei com medo, porque antes, quando eu estava próximo à droga, me desconstruí inteiro, porque eu gostava da sensação que a droga me proporcionava. Por mais que aconteceu a situação ali no monte e tal, mas eu tinha um receio porque foi 16 anos, dos 10 anos de idade aos 26 no crack. E aí, quando veio, eu fui buscar meu amigo, escutei um barulho atrás, tinha um cara já soprando a fumaça no meu rosto. Aí eu falei, ixi, o diabo é sujo, vim buscar um, vai ficar dois. E aí na hora que veio aquela fumaça, parecia uma neblina, não tinha cheiro de nada. Quando passou aquela neblina, aí eu senti o cheiro da química bem forte. Deus me deu minha segunda visão, eu vendo no dia do monte da minha libertação, vendo de cima eu lá embaixo. E pela primeira vez, como eu falo para você, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus que me dizia, eu te libertei, por que você teme? Ali eu senti a paz que excede a todo entendimento, a paz que só Jesus pode dar, o mundo nem nada do que tem no mundo pode te oferecer. Abri uma Bíblia dourada em visão e ressaltava o versículo que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ali eu vi que realmente aquela porcaria não tinha mais domínio sobre a minha vida. E que eu poderia voltar a sonhar, a ter expectativa de vida, sabe? E ali é como se eu largasse uma âncora, sabe? Um peso gigante. Ali eu tive a certeza e a convicção que tudo se fez novo. E eu saí dali feliz, segurando o braço do meu amigo, levei ele embora. Eu sei que daí, resumindo tudo, Deus preparou depois desse, logo na sequência, um outro lar abençoado, um apartamento, né, bonitinho. E eu fui para esse apartamento e aí Deus preparou a primeira viagem para São Paulo. E eu fui lá ter um tempo com a minha família e tal. Sim. E eu não queria ir, porque eu não queria provar mais nada para ninguém. E quantas vezes que eu fui, como eu disse, para clínicas, né? Agora eu vou mudar, mas era a força do braço. Eu não queria mudança, eu queria meio que dar uma apaziguada. E, enfim, e ninguém mais acreditava em mim. Nem eu, antes de Jesus, tinha mais expectativa em mim. Eu cheguei ao ponto de pensar, só esse Deus aí. Se não for ele, também não é mais ninguém. E, É o único que sabe. e graças a Deus por isso. E aí eu sei que a família ficava desacreditada. E eu via o olhar tipo de deboche, assim, ficava olhando tipo, Até quando? vai segurar as pontas aí até quando? É questão de tempo, sabe? Assim, você via no olhar. E eu fiquei muito chateado com a situação, só que eu não falava nada pra ninguém. Eu aprendi muito com algumas dessas senhoras que são mães na fé, que normalmente quando estava reunido, bastante gente, né, cristão, aí a maioria dos jovens estava reunido, conversando, assistindo um filme, comendo alguma coisa, e falando da vida alheia. E tinha os mais experientes, os senhores, lá falando das experiências, onde que foram, as almas que se renderam a Jesus, né? Como que Deus fez para a conversão deles. E eu amo o testemunho. E eu tava lá no meio lá dos cabeça branca. E aí um dia uma mulher, a dona Marlene, ali do Itaipava, que é uma mãezona na fé, até tava falando com ela antes de vir para cá, e ela falou assim, Douglas, eu percebi uma coisa, que você age diferente. Os jovens estão todos ali reunidos e você tá aqui, no meio dos mais velhos. E eu percebi que você não é muito de falar, você tá só observando. Isso é bom, vou falar menos que você tinha falado e ouvir mais. Eu entendi uma coisa simples, que a minha vida inteira eu sempre tinha os meus fatos e os meus argumentos para querer expor para seja quem quer que seja, ou para ser bem aceito numa roda, de um bom papo, um papo cabeça, seja lá o que for. E eu queria ser o cara que sabia de tudo um pouco, e eu perdia muito tempo falando muita abobrinha. E eu poderia estar absorvendo entendimento para um dia de adversidade eu poder exercer esse conteúdo, né? E eu passei a ser como uma esponja seca, absorvendo tudo. Onde tem gente de Deus ali, sedento por Cristo, sabe? Independente de uso e costume ou não. Porque eu conheço muita gente de uso e costume hoje em dia. Sim. Mas que não pregam roupa e não pregam placa de igreja. Prega Jesus. Bem. E eles choram por Jesus. E isso é muito gratificante.
E eu comecei a me atentar a isso, para eu ter uma vida com Deus. Porque eu não queria começar e ser motivo de escárnio, não por causa que a família já estava esperando que fosse retroceder, mas eu não queria eu mesmo me dar essa oportunidade de decepção, sabe? E aí eu comecei a me esforçar. Ao invés de eu querer a mudança do mundo, ou ser o super pregador de levar a mensagem e todo mundo se converter ao que eu tô falando, eu queria ser eu a diferença. Porque eu podia passar no mundo inteiro de ponta a ponta, mas pelo menos uma pessoa ia ver que de tudo que ouviu a respeito de um evangelho que está na Bíblia, viram uma pessoa que estava vivendo de fato. Transformada. E uma alma vale mais que o mundo todo. É isso aí. Então essa é a verdadeira riqueza. A Bíblia ela diz para levar as causas dos nossos irmãos, que é com mais importância do que as nossas mesmo. Então eu aprendi o quê? Que a principal forma de demonstrar o amor, a maior forma, é dar sua vida pelo seu próximo. Então hoje eu dou minha vida pelo evangelho. Sabe, não para falar com palavras, porque Paulo falou que se necessário no ministério da pregação, use palavras, mas que a sua conduta, se você é carta viva, deixa resplandecer de Cristo. É as suas ações que vai fazer a diferença. Só que muitos levam o ser conivente com o ser homem de Deus, porque o crente tem que ser bonzinho. Não, o crente tem que ser centrado. O equilíbrio é maturidade espiritual, não é 8 e 80 como o ser humano do mundo secular, que é o quê? Ou quer muito ou não quer mais saber. Você tem que ser centrado pela palavra. Não, isso aqui eu não vou fazer. Eu lembro que na época o meu irmão mais velho bebia quando eu tinha ido pra lá. Aí ele chamou pra ir no mercado e ele pegou um carrinho lá e começou a pôr bebida e ele pediu pra empurrar. Eu falei pra ele, eu não vou empurrar isso daí não. Aí ele falou assim, mas por que? Só porque agora é crente. Eu falei, não, porque o evangelho que eu sigo tem princípios. Se você quiser ficar chateado, tudo bem, mas eu não quero sua aprovação nem de ninguém, só preciso da do meu Jesus. Porque um dia eu fui contra ele e hoje eu não vou entristecer ele. Aí ele ficou olhando. E eu lembro de tudo, que todo mundo tirava sarro. Ah lá, minha mãe um dia falou assim, ela é nordestina, engraçado, a pessoa usa toda a droga do mundo e depois dá uma de santo. E eu falei pra ela, minha mãe um dia foi cristã. E eu falei pra ela, falei, mãe, eu só vou te dizer uma coisa, e que a senhora nunca mais venha com essas piadas. Eu não quero ser santo, e eu não tô falando pra você ser santa. A única coisa que me entristece de fato, que eu falo de vez em quando para a senhora de algum versículo, é o seguinte, que um dia a senhora professou a fé em Cristo e estava dentro do barco, e você orava para os teus filhos estar no barco. Hoje os teus filhos estão e você pulou fora. E entristece ver a senhora que nadou a vida inteira não tomar parte nessa alegria. Nunca mais ela falou mais nada. E eu nunca quis explicar nada para ninguém, e eu fazia o que estava ao meu alcance perante a palavra, não quebrando princípios. E aí foi desconstruindo ela por dentro. Porque ela tem os traumas dela. Sim, sim. E para lidar com ela foi muito difícil. E hoje em dia, ela fala que de todos os filhos eu fui o que mais dei trabalho. Mas hoje eu sou o que mais enche de orgulho. E o falar com essas pessoas, né, mais velha, pai e mãe, principalmente esses que estão, né, que não confessa a mesma fé, é que o momento que a gente quer falar de algo de transformação, é algo que pode realmente mudar uma vida, mudar uma história, são para as pessoas mais perto, cara, e que acompanharam a realidade de verdade da gente. Porque uma coisa é hoje a gente está contando no podcast, Douglas. Verdade. Por mais que tentem imaginar hoje o Douglas ou o Diogo Vida Louca, nunca vão conseguir. Totalmente prepotente, arrogante, asqueroso. Nunca. Então, tipo assim, são pessoas que acompanharam cara a cara. Cara, não perceber que existe algo muito maior que pode ter mudado a vida desse cara é algo muito... E aí, quando a gente vai falar, já deve ter acontecido contigo, já aconteceu comigo inúmeras vezes, parece que a gente tá afrontando. Parece que a gente quer afrontar. E não é, cara. É porque quem tem um impacto com Cristo, mano, quer que todo mundo que a gente ama tenha o mesmo, cara. É como um prato de comida. É tão bom que a gente quer oferecer. Come, prova. Isso. É exatamente isso. Cara, vai lá que lá... Tem um rango bom, né? Lá é bom. Vai que você não vai se arrepender. Só que ao mesmo tempo, fica à vontade, Lula. Só que ao mesmo tempo, as pessoas levam pro outro lado, cara. Um lado de que a gente quer afrontar, que a gente quer, sabe? Empurrar a goela abaixo. Não é e nunca foi. A gente só queria que todo mundo entendesse, né? O quanto é bom viver isso.
sabe? Viver com qualidade, viver sabendo que tu vai chegar em casa, tu vai deitar e tu vai dormir, sabe? Sabe que tu vai estar lá esperando tuas crianças, a tua, a tua esposa, né? Tendo uma qualidade, entendendo, né, cara, que o culto ele não termina às 10 horas de domingo. Ele continua na segunda, na terça, na Isso, quarta. para as pessoas entenderem Isso, porque, cara, eu vejo tanta gente, mano, indo para uma situação de quase que praticamente viver a semana toda dentro da igreja. E se tu parar para analisar, mano, são pessoas que estão fazendo algo muito mais mecânico do que propriamente servir no evangelho. Porque Deus, ele sempre deixa muito bem claro, assim, e de uma forma diferente, acaba sendo um preenchimento de vazio também. Sim. O serviço, a ocupação, né? Isso. Para se sentir importante. Entendeu? E vem aquele negócio de uma forma diferente. Aceitação, né? A aprovação do público. Aprovação. Eu tenho que estar inserido, porque senão eu não sou ninguém. Aí vem a parte da rejeição. Cara, e de uma forma bem estreita, o inimigo vai caminhando. Lançando peso. Cara, quando perceber, mano, tá todo mundo cansado dentro de casa. Mulher e marido já não tem mais relacionamento. Os filhos já estão longe há um tempão. Só que, cara, isso hoje é uma coisa que, tipo, as pessoas elas não trazem como ênfase da função de dentro para fora, sabe? De estar estruturado dentro de casa. Fortalecer dentro de casa, sabe? Relacionamento, pai, filhos, sabe? Porque o inimigo ele vai sempre querer desestruturar dentro. E aí é nítido assim, né? Tá totalmente estruturado dentro. Mas em compensação fora tá fluindo pra caramba. Empresa bombando. Carro comprando. Casa. Sonhos acontecendo. E a gente acredita fielmente, mano, que é Deus agindo. E basicamente, se a gente parar pra analisar, é uma mega operação de Satanás. De distração. De distração, mano. Vamos ocupar esse cara. E dentro do próprio sistema, mano, que eles estão vivendo, mano. É incrível, Douglas. É incrível. E eu fico feliz com Jesus por essa vertente da simplicidade. Quando no dia apareceu o louco do Gu lá atrás, porque tudo faz sentido. Talvez você não use aquilo que foi dito para aquele momento. Mas se você levar consigo, pode ter certeza. Eu acredito numa vertente muito simples, que desde a nossa época de infância, como foi perguntado no início, até o último dia de nossa vida, a gente vai trazendo bagagens, vai adquirindo bagagens. E essas bagagens são boas e ruins, desde a época de criação, convívio na escola e seja qualquer época da nossa vida. E tudo a gente vai levar para o nosso relacionamento afetivo, para o nosso relacionamento com Deus, relacionamento num trabalho financeiro, seja o que for. E a gente tem que se atentar para não estar ferido e levar um peso negativo para qualquer área da nossa vida. Onde que é preciso, como um pit stop, e Deus ter esse tempo com Deus. Não importa, não é um cursinho de 3 meses, de 1 ano, é Deus que vai determinar o tempo. Você sabe, você passou os teus processos. Cada um que passou, eu passei os meus, acredito que passar mais ao longo da vida. Tem chão. Então, e aí, mas a questão é eu estar disponível, porque muitas pessoas preferem ser pisado no mundo por Satanás, que não tem mudança, tem para pior, se tiver, do que ser quebrado na mão do oleiro, que gera mudança, aonde que a palavra ela se complementa com a palavra, aonde que você vai gerar os frutos, né? Deus vai extrair o melhor do vaso, e desses frutos vai glorificar o nome do Senhor, essas obras vão passar no fogo no grande dia, né? E vai glorificar o nome do Senhor. Falando da parte do serviço, a qual foi colocado dentro do vamos dizer ali, da instituição. Romanos 9, do 30 ao 33, fala, né, que foi colocado uma pedra em Sião. E quem busca ser salvo por meio de salvação vai tropeçar nessa pedra. Mas aquele que crê nela jamais será envergonhado. Ou seja, é por meio de Cristo, é por meio da fé que somos salvos. E as pessoas querem ir pela mão de obra, pela labuta, para falar, não, eu fiz. Mas que adianta
fazer qualquer coisa que seja e se vangloriar. Deus que vem em secreto, ele recompensa também em secreto. Então, quantas vezes que a gente aprendeu de uma forma, que a gente fizesse isso, resultava isso, não é uma barganha, não é uma troca, né? Tipo o jejum, falar, eu vou jejuar porque Deus vai operar. Aí pega a palavra que toda caça, demônio, vai ser quebrada porque, tipo, eu vou orar porque eu quero essa caneca. Eu vou orar para Deus tirar o impedimento, vou jejuar em cima disso. Glória a Deus, Deus move, tem, sei lá, inúmeros tipos de experiência. Quem sou eu para ditar uma regra, falar o que é o que não é? Mas o sentido deveria ser, lá, Deus, eu quero tanto isso, ou eu queria tanta coisa simples, eu amo tanto comer, sei lá, quem é casado, né, chegar em casa, oh, minha esposa fez aquele banquete, logo a comida que eu mais gosto. Sim. Mas eu sei que é muito maior estar no Senhor, estar com o Senhor. Então eu abro mão. Para mim é um sacrifício porque o Senhor sabe que eu gosto do que ela está fazendo para mim. Mas o Senhor é maior e me completa. Então eu abro mão, né, para glorificar o teu nome. Isso aí. Não vão nessa visão de honrar o Pai, vão na visão do rolo, da barganha. Não, vou fazer porque vai ter o benefício. Meritocracia. E não é assim, não é por obras que a gente vai ser salvo, né? É por meio da graça, é favor imerecido. E explicando agora o porquê do Corinha. O Corinha. 96, eu fui para Recife com a minha mãe quando separou do meu pai. A gente passou 3 dias no ônibus. Eu peguei uma intoxicação alimentar, estava muito mal, estava defecando sangue. E eu estava fedendo podre. Eu não aguentava mais ficar de pé. E minha avó, ela fazia cultos em casa, naqueles terreirão de chão batido, no sítio dela lá. Aqueles megafone branco de lata, sabe? E o povo gritando, eu pensava, o povo doido. Eu não aguentava levantar, tava debilitado num quartinho lá. E eles só vinham e me limpavam. E tinha umas bacias de alumínio grande, eles me trocavam ali e tal. E eu não conseguia levantar, não comia nada. O que tomava até água de coco voltava. E aí um dia minha avó entrou lá, depois do culto, ela guardou os bancão de madeira pesada. E falou assim, meu Jesus, eu não orei para o Senhor trazer o meu neto tão de longe e eu vi ele definhar na minha frente. O Senhor pode curar ele? Cura ele. E eu vi um homem gigante do lado dela. E meu corpo começou a arrepiar, igual no dia que falhou a arma. E eu fiquei de pé na hora, seco, magro, esturricado, mas cheio do vigor. E ali eu soube que o único Deus vivo é o Jesus da minha avó. E no meio da caminhada me apresentaram vários tipos de religiões, deuses, mas eu sempre soube que Deus que salva é o Jesus da minha avó. E ela amava esse louvor, esse hino, esse corinho. E no dia eu não entendi, mas hoje eu entendo que se Deus me livrou e colocou a mão sobre a minha vida, foi por causa da bagagem de intercessão da minha avózinha, que pagou muito preço pela minha vida. Nossa. E aquele dia que aquela mulher foi com aquele carro de madrugada e falou para mim que tinha uma igreja naquele endereço, a Bíblia ela diz que somos templo. Somos igreja. Muitos discordam, mas a Bíblia relata. Então, uma alma vale mais que o mundo todo. E ali Deus enviou aquela mulher de madrugada para avisar que ele tinha obra na minha vida, que ele me amava e ia cumprir o propósito dele. Glória a Deus, mano. Glória a Deus, mano. Que top, que top. Que top, que top. E Deus lá de trás, em cima daquilo que ele fez lá atrás, da cura que ele fez lá atrás. Ele estabeleceu a base. Ele estabeleceu a base. E não tem quem pisou no santo do santo. Já era. Não é o mesmo, nunca Já mais. era, pode fazer o que quiser. Resumindo, de tudo, sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Gratidão verdadeira, a minha vida é para Deus, sabe? Os meus irmãos, tem um que Deus está trabalhando, do restante Deus já pegou todos. Família, madrasta, pegou tudo. Glória a Deus. Deus preparou para ir para São Paulo. Meu pai está ficando na cidade de Itaquera por causa de um trabalho que ele está fazendo lá. E o Espírito Santo falou, vai para lá que teu pai vai aceitar Jesus. É a coisa mais linda. Meu pai pernambucano, brabo, arredio, com o olho cheio d'água, aceitando Jesus. Glória a Deus, mano. Deus preparou para batizar o meu irmão, né, o mais velho. Batizei agora recentemente, mas um rapaz que se converteu, é osso duro de roer. Deus tem preparado no meio da caminhada muitos filhos na fé, sabe? E graças a Deus, como Jesus falou, aquele que é dado a mim pelo Pai, de forma alguma lançarei fora. E Jesus tem conservado e estruturado, porque é um evangelho simples, que constrange, e o amor de Jesus, né, é um aferidor do que entristece o Espírito Santo, ou não.
aonde que as pessoas entendem essa simplicidade e levam esse amor para os relacionamentos, para a vida, para o lar, para o trabalho. E eu fico cada dia mais maravilhado, porque é só pelo entendimento. Não é pelo super mover, pelo super feito. Porque o Espírito Santo de Deus está em você, está em mim, está naquele que professa Cristo como único e suficiente Deus. Porém, Deus pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. E se a gente fica andando de atração, de movimentos e movimentos, aí a gente anda pelo serviço. E se fadiga e esquece da comunhão. Como você falou no começo, de jogar a bola e correr para casa porque gosta. Vai querer ficar lá mostrando que sabe jogar, que é o cara dos papos cabeça, né? E esse momento de estar com ele, essa simplicidade. Então ele permitiu compreender, vivenciar e está permitindo de uma forma simples também levar aonde que ele tem abençoado de todas as formas, né? Suprindo e também abençoado para levar de uma forma simples a qual está havendo o entendimento, a mudança e a transformação e renovação da mente, da conduta e também do coração. Douglas, obrigado. Que isso, cara, prazer. Eu não tenho nem palavras, obrigado mesmo, de verdade. Que Deus, cara, possa te usar de uma forma sobrenatural. Por mais que eu já sei que Ele usa, que você possa, nossa, tudo de melhor, não só para ti, mas toda a tua família, base, tudo, os negócios. E muito obrigado, mano. Muito obrigado por ouvir e responder logo de cara, assim, todo esse projeto, tudo isso que tá acontecendo. Obrigado, mano. Eu só tenho pra te agradecer. Obrigado mesmo. Eu não tenho palavras. Eu sou muito grato, né, por tudo. Conheço a tua história, né, sei do esforço, né, das labutas, das dificuldades, né, mas também sou muito grato, né, porque eu aprendo muito com você. Amém, mano. Você é um homem de Deus, né, não pelo título, pelo o pastor Diogo, mas pela referência que você é, pelo fato do entendimento da palavra, da prática e da vivência. Então, isso tem trazido muitas coisas. Hoje eu não sou casado, mas dentro de um relacionamento pode ter certeza, como eu te disse, na nossa vida eu acredito que a gente vai levando bagagens, né? Como um pintor que coloca o seu nome, sua assinatura na obra de arte, pode ter certeza que dentro do meu casamento, quando assim houver, dentro disso vai ter a tua assinatura. Porque eu tô levando dessa bagagem porque eu tenho aprendido muito com você, tua esposa e teus filhos. Amém, mano. Obrigado, Douglas. Você. Gente, aqui encerramos mais um podcast. Mais uma história incrível, mais uma história, né, de transformação, de que Jesus realmente liberta, cura, transforma. E eu tenho certeza que você vai ser edificado assim como eu aqui tô. E que essa história possa alcançar muitas vidas e eu profetizo que vai alcançar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima segunda. Maqui Podcast.